Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para conversarmos hoje, recebemos o professor voluntário da sede Uberaba, em Minas Gerais, Bernardo Norá. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Danilo. Olá a todos. É um enorme prazer estar novamente aqui no podcast da Nova Acrópole. Hoje nós vamos conversar sobre Platão e a busca da essência das palavras. Naturalmente não vamos esgotar o tema, menos ainda trazer aqui verdades absolutas. Vamos fazer como sempre, conversar, ouvir, refletir e que nós possamos fazer uso daquilo que seja prático e vivencial para cada um de nós. Para começar, Bernardo, é importante refletir o que significam as palavras, não só do ponto de vista etimológico, mas também simbólico, porque as palavras têm um poder e uma ideia quando se relacionam com a prática, com a ação concreta. Assim como uma ferramenta, quando a gente não sabe para que ela serve, fazemos mau uso dela, as palavras o mesmo. Se a gente não entende o que significa uma palavra na sua profundidade, a gente vai fazer mau uso delas. Recentemente eu falava com um amigo e ele comentou que um outro amigo dele lhe falava sobre amizade num sentido de que tem alguns amigos que às vezes se sentem bem de nos ver na pior ou abaixo deles economicamente falando, e eu disse para esse meu amigo que esse conceito estava errado, que um bom amigo quer a gente bem, não só economicamente, mas em todas as esferas da vida, felizes por sermos melhores, mais autênticos, ou seja, sendo nós mesmos no melhor que temos como seres humanos, e um amigo de verdade quer ver o outro amigo bem, feliz. Esse é um dos problemas que nós temos, compreender mal o que significam os conceitos, as ideias, as palavras e a sua ação. Eu gostaria que você falasse disso, porque justamente na obra de Platão, chamada Crátilo, que será a nossa base desse diálogo de hoje, ele vai falar muito sobre isso. Eu gostaria que você iniciasse então trazendo um pouco dessas ideias e da sua importância também nesse momento atual que estamos vivendo. Dentro dos nossos estudos da filosofia, então, é muito frequente essa referência que fazemos à etimologia da palavra, à origem da palavra, né? Filosofia, como a busca da sabedoria. Então, é muito comum, em vários momentos, a gente ter que buscar resgatar o conceito original, pelo menos um conceito que se dava a certas terminologias, a certos termos da filosofia antiga, porque ou esses termos foram se modificando, foram se desgastando. Então, palavras na filosofia grega e romana como ética e moral, que tinham conteúdos semelhantes e hoje podem ser conceituadas de várias maneiras diferentes. Então, a gente sempre tem esse exercício, essa necessidade, né, nas nossas aulas, nos nossos cursos, nas nossas palestras, de estar nesses principais termos e conceitos da filosofia, de estar buscando um pouco um sentido mais profundo, um sentido mais original. Então, como você bem citou, Confúcio também trata do tema e o grande filósofo Platão, da Grécia Antiga, também escreveu uma obra um diálogo chamado Crátilo. É um diálogo onde ele está totalmente preocupado com isso. Então, ele vai pegando termos da filosofia, os nomes dos deuses na mitologia grega, termos de valores, virtudes humanas, palavras importantes no uso diário. Então ele vai fazendo toda uma série de reflexões, porque para ele é fundamental compreender não só o significado da palavra, mas a essência, tá? Então ele fala que há uma correção dos nomes, que é esse exercício de buscar o sentido essencial do termo, da palavra, do conceito. E ele fala que às vezes uma palavra é usada de uma maneira e a gente precisa buscar a essência, buscar não só o que a palavra aparenta ser, mas a essência. Então isso está muito ao encontro de toda a filosofia platônica, que ele fala que tem um mundo
dos sentidos, que é o mundo da aparência, e tem o mundo das ideias, que é o mundo das essências. E ele leva isso para o campo das palavras, dos nomes, das terminologias. Então, uma coisa é o que o senso comum, ou o que a palavra significa no uso cotidiano. Outra coisa é ir em uma busca mais a fundo e além do que ela aparenta ser, e aí na sua essência, na ideia, a gente tem uma concepção mais ampla. Então, para Platão, cada palavra foi, desses termos gregos, foram dadas não em função do uso corrente, mas da ideia que subjaz para além das coisas. Isso que é interessante. E para ele é necessário esse resgate para aprendermos a nomear as coisas corretamente, não em função do que a opinião com o tempo foi colocando o valor das palavras, mas sim a ideia original que representa aquele termo, aquele nome ou aquela palavra. Essa ideia original, Bernardo, me lembra muito a cultura hindu ou a egípcia, por exemplo, no sentido do que significavam as palavras e certos conceitos para eles, certas ideias. A reencarnação, por exemplo, encontrada no Bhagavad Gita, tem um simbolismo profundo que vários estudiosos, cientistas, médicos têm trazido à tona hoje no Ocidente e também no Oriente, porque tem uma relevância. Assim como o conceito de justiça para os egípcios, simbolizado através da deusa Maat. É bem diferente do que a gente entende hoje como justiça, e há que se aprofundar para entender o que eles querem dizer. Teve uma fase da minha vida que eu tive a experiência de trabalhar como auxiliar de mestre de obras junto com meu pai, e ele me ensinou sobre várias ferramentas e as suas funções práticas. Por isso eu gostaria que você falasse dessa ideia de palavras que são importantes no mundo da filosofia e a sua aplicação prática, porque nós estamos na era da comunicação e não conseguimos de fato nos comunicar bem, justamente pelo fato de que, ao dizer uma palavra para alguém, cada um de nós pode entender, de acordo às nossas experiências, aos nossos arquivos mentais, digamos assim, o que significa aquela palavra, mas é uma interpretação, porque ela tem um significado na sua origem e precisamos descobrir isso. Eu gostaria que você trouxesse reflexões nesse sentido para aprofundarmos um pouco mais. Como você bem colocou, Danilo, são uma série de palavras que hoje as pessoas usam, a gente usa, né? Como você falou, da amizade, do amor, o que é, isso é verdade ou não é, isso é justo ou não é. E, na verdade, estamos usando essas ferramentas e sem, às vezes, saber corretamente, né, o que ela significa, para que ela serve. E bem essa ideia aí das ferramentas. Porque aí a gente vai aprendendo também a conhecer outras ferramentas, outras terminologias, que nos permite uma compreensão mais a fundo, né, de nós mesmos, da natureza, do nosso entorno. Então, a obra de Platão, ela é uma obra quase bem exaustiva. Ela realmente ele vai pegando muitas palavras, muitos termos, e vai sempre se referindo ao grego antigo. Então aqui eu busquei fazer uma seleção de alguns termos que aparecem com frequência na terminologia platônica, ou que também são palavras importantes aí dentro da filosofia. Mas é claro, aqui são apenas alguns poucos termos para instigar a gente esse tipo de reflexão, porque realmente ele aprofunda, avança bastante, e em alguns momentos, para quem não está acostumado com esse tipo de reflexão, pode chegar a ser cansativo. Primeiramente, eu gostaria de iniciar sobre as palavras alma e corpo, que são muito usadas na filosofia platônica, na filosofia, nos nossos cursos em Nova Acrópole, na linguagem cotidiana, nas religiões. E aqui tem coisas bem interessantes. Então, para Platão, né, a palavra alma vem de psique do grego, e ele relaciona psique com o poder
de revitalizar. Platão está explicando então que o que dá vida ao corpo é a alma, tá? Por isso o termo psique do grego é poder revitalizar. Também significa poder respirar, tá? Ou seja, o ar é o que dá vida. A psique, a alma, é o ar, é onde o corpo respira, onde podemos respirar. É o que dá vida ao corpo. Também uma outra reflexão que ele traz, fala, a palavra psique também teria uma origem comum com a palavra physis, do grego, que significa natureza. Porque não existe só essa alma que vitaliza o corpo, mas também todos os outros seres têm a sua alma. Todos os outros seres são vitalizados. Então também ele fala de uma origem do termo para a psique, de um termo grego que significa aquilo que veicula e sustenta a natureza. Porque toda a natureza está animada por essa alma, recebe vida dessa alma. E é interessante o paralelo que ele faz da origem da palavra psique com a palavra physis, da natureza. Em relação ao corpo, a palavra para corpo é a palavra soma. Então, ele fala que essa palavra soma tem origem do sema, significa sinal. Ou seja, o corpo está sinalizando que está carregando uma vida. É isso que Platão quer dizer. Ou seja, o corpo deve ser a expressão dessa vida, do nosso verdadeiro eu, da nossa alma. E também ele fala de outro termo grego, que eu achei bastante impactante, que é semá, que significa um túmulo, tipo um túmulo, traduzido às vezes como túmulo. O corpo é um túmulo, túmulo da alma, ou seja, é um local onde a alma está presa. Então isso aí tem a ver com o que Platão fala de que a queda da alma na matéria, e que nós agora necessitamos, né, recuperar esse aspecto alado da alma, para que a nossa alma possa então alçar voos em direção ao mundo das ideias, ao mundo inteligível. Também ele traz a terminologia do termo ser humano, o homem, anthropos, que é muito conhecido, anthropos, antropologia. Então, a origem dessa palavra no grego é aquele que examina o que viu, é aquele que examina, é aquele que investiga. Muito interessante, porque lá na Suméria temos o Gilgamesh, esse herói sumério, e Gilgamesh significa aquele que viu mais fundo. E é o mito mais antigo que a gente tem registrado, esse mito sumério. Então, Platão diferencia o ser humano dos animais pela sua capacidade de investigação. E dentro da filosofia, a gente fala muito da investigação filosófica como uma grande ferramenta de desenvolvimento humano e de busca do conhecimento. E um outro termo aqui também bastante interessante é o termo do herói, que ele fala que é o que vem do Eros, o deus do amor. Tá? Que o herói, ele na mitologia é filho de um deus e de um ser humano. Então, o espírito heróico é movido por uma ideia de amor, enquanto ideia de união, que esse Eros universal traz o espírito de união, e que esse ser humano que cultiva a sua condição heróica, esse herói cotidiano, ele começa, então, a fazer brilhar em si a sua parte divina, para além da sua parte cotidiana. E, por fim, nessa primeira troca de ideias aqui, um termo, para quem conhece os diálogos de Platão, né, as falas de Sócrates, é o termo daimon. Sócrates, né, nos diálogos de Platão, fala muito sobre o daimon, o daimon me ensinou, eu vi o meu daimon. Então, a palavra daimon, Platão diz, é a primeira espécie humana a nascer. Significa uma espécie de ouro, seres humanos de ouro, nobres, que afastam o mal.
Aí então ele fala que a palavra bons, sábios e hábeis, existia um termo antigo no grego que era daimones. Tá? Então daí veio a palavra daimon, se referindo a esse primeiro conjunto de seres humanos que eram bons e sábios. Por isso aparece tanto na obra de Platão. Então não é um termo que ele inventou, mas vem de uma terminologia mais antiga, de bons sábios e habilidosos, que era chamados daimones. É muito pertinente essa ideia que você trouxe do ser humano de ouro que nos ensina Platão, porque percebemos isso na prática nas culturas do mundo inteiro. A força que essa palavra tem quando falamos hoje que um ser humano tem um coração de ouro. Isso implica, de fato, que trata-se de um ser humano de muito valor, de muita virtude, que é muito íntegro, de muito caráter, ou seja, falamos de um ser humano que é modelo de ações práticas coerentes com as suas virtudes e valores. E é muito importante refletir sobre isso porque estamos falando do herói ou da heroína, que são modelos, são arquétipos. É aquilo que a gente deve sempre mirar. E é muito curioso quando estudamos Joseph Campbell, que fala desses mitos, assim como Gilgamesh, como você bem trouxe, fica explícito na sua obra e de outros também grandes escritores que trazem a mitologia e a simbologia como elementos de vida humana, que todos nós podemos trazer à tona esses elementos de heróis e heroínas que há dentro de cada um de nós. Quando nós falamos dos heróis, lembramos de Bastian, da história Sem Fim, por exemplo, e Atreio, ou da princesa, Penélope, esposa de Ulisses, Hipátia de Alexandria, que é uma referência histórica, assim como dos deuses também, porque a ideia de uma divindade, quando nós nos conectamos a ela, podemos nos aproximar da sua ideia e da sua referência, do que simboliza uma divindade. Eu gostaria que você falasse disso, Bernardo, porque ao entender a etimologia dos deuses, seja da cultura africana, da cultura asteca, maia, da cultura grega, que estamos falando aqui nesse podcast também, pois todos nós temos um deus ou uma divindade dentro de nós, como nos ensinava Platão. Ele dizia, sois deuses esquecidos. Por isso é muito importante você falar da etimologia de alguns deuses para a gente entender melhor o que eles simbolizam e, claro, na nossa medida, viver ao menos alguma coisa do que simbolizam essas potências divinas. Exatamente. Então, em relação a alguns deuses, primeiramente, aqui o que me chamou muita atenção foi quando ele fala de Plutão, que está associado, então, aí é chamado o deus do mundo dos mortos, do subterrâneo. E ele fala que a palavra Plutão, ou deus Plutão, ou também é conhecido como Hades. Eu quis trazer esse termo porque normalmente é algo que a gente teme. A gente teme isso que está escondido debaixo da terra, a gente teme a morte. Quando se fala mundo dos mortos, a gente compreende em geral muito pouco do que isso significava dentro da cultura grega, da mitologia grega, da concepção de vida e morte. Tá? Então a palavra Plutão, ela vem de Plutus, que é riqueza. Assim como Platão fala lá na plutocracia, né, que era o governo dos ricos. E a riqueza, por exemplo, a riqueza dos alimentos que nascem debaixo da terra. Então ele vai fazendo essas várias relações. A alma deve buscar, então, a riqueza com alma pura, isenta de desejos. A única forma de conquistar a riqueza que está em Plutão, Platão diz, é com uma alma pura, isenta de desejos. Então ele fala, Hades, normalmente Hades é associado, ele fala, todo mundo entende que é o invisível. E Sócrates, então, nessa obra fala, não é isso. Hades é conhecer. Então faz uma relação do termo Hades, né, que é do mundo dos mortos, do mundo da vida da alma depois da morte física, que é essa a ideia. E aí nesse momento, a alma desprendida do seu corpo, agora ela está pura. Ela está livre dessas paixões do corpo. E agora ela pode ir no encontro mais direto da verdadeira riqueza, que são as virtudes, que são as ideias. Então Hades
Plutão é uma forma de conhecer mais de perto essas riquezas do mundo da alma e das ideias. Então isso é muito importante para a gente diminuir um pouco esse medo que a gente tem sobre esse tipo de tema, né? E ver isso de uma forma mais luminosa. E a importância do trabalho de buscar desde já essa purificação, né? Essa alma pura, isenta de desejos, e que essa verdadeira riqueza é a riqueza das posses da alma, que é o que Platão enfatiza bastante. Uma outra divindade importante é o Apolo, que tem relação com o arqueiro e também com a lira, então relação com o arco e a flecha e com a música. E mais diretamente a palavra Apolo é o lavador, o que lava, o que purifica. Seja a música, que traz harmonia e purifica a alma, seja a medicina, por isso ele é pai do deus da medicina, Asclépios. Porque Apolo é o que lava, o que purifica. E que para Platão, o papel da medicina é purificar o corpo, trazer saúde para o corpo. E o papel da música é purificar a alma, trazer saúde para a alma. Uma outra divindade na mitologia grega bastante conhecida é a deusa Atena. E Atena vem de inteligência. A etimologia está relacionada à inteligência, ao conhecimento das coisas divinas. Por isso, a divindade Atena ela é associada à sabedoria. Ela tem a coruja, que também simboliza a sabedoria. E enfatiza também, não é o conhecimento de qualquer coisa. É o conhecimento das ideias elevadas, é o conhecimento de caracteres superiores, é o conhecimento de coisas divinas. E por fim, Ares, que também às vezes a gente pode ter uma visão meio negativa. Ares é o deus da guerra. Na verdade, a etimologia aqui, por um lado, é força e virilidade, por outro lado, é a coragem. E o que vamos ver, que Platão fala que etimologicamente está associado a essas virtudes, né? A virilidade e a coragem, que são as virtudes necessárias para o ser humano conhecer a si mesmo. E a gente vê que é um simbolismo, né, de um enfrentamento interior. E não tem a ver com agressividade, porque para Platão a coragem é a alma associada à inteligência. Tá? Então isso aí não teria nada a ver com a violência ou agressividade. Mas justamente essa força e essa coragem de a gente trilhar esse caminho de desenvolver as virtudes e de conhecer a si mesmo. Eu gostaria que você falasse, Bernardo, da etimologia de algumas virtudes. Nós falamos muitas vezes sobre ética e moral, embora ética e moral são conceitos filosóficos gregos clássicos, muitas das vezes, por exemplo, a gente fala, eu sou muito ético e moral, ou seja, eu tenho teorias claras sobre o que são os valores e uma moral que aplique, que leve à prática aquilo que eu tenho como ideia de virtudes e valores, por exemplo. Agora, falando das virtudes, eu posso me achar generoso e justo sem sê-lo. Ou seja, eu posso ter uma ideia teórica do que significam as palavras, mesmo sabendo até da sua etimologia, no entanto, não consigo aplicá-las, porque me falta valor para aplicá-las. A Helena Blavatsky, a grande filósofa russa, trazia que muitos de nós sequer fomos provados pela vida. Ou seja, para saber de fato se os nossos potenciais interiores, se os nossos valores interiores são reais ou não. A gente pode fantasiar a vida inteira, que é honesto, que já passou por muita dificuldade e que assimila todas as provas da vida muito bem. Olha, há que refletir sobre isso. Se uma pessoa fala que é muito honesta, mas nunca lidou com muito dinheiro e testou a sua honestidade de fato, como ela vai saber se ela é realmente honesta e incorruptível? Se alguém diz, eu sou justo e generoso e nunca fui justo comigo mesmo e nem generoso comigo e com os demais, ou seja, ajudando de fato, como eu posso afirmar essas ideias, efetivamente falando? Por essas razões, eu gostaria que você falasse um pouco mais da importância de compreender etimologicamente o que significam as virtudes e, sobretudo, como nós podemos também converter essas virtudes em ações concretas que vão, obviamente, ratificar aquilo que a gente pensa na ação.
Claro, o tema das virtudes, da ética moral, para a filosofia, para a gente é muito importante, porque realmente aí vamos percebendo que a sabedoria, a filosofia, ela é algo prático, e que é justamente essa vivência que vai nos permitindo compreender ainda mais a filosofia, ainda mais o conhecimento, e nos possibilitar as transformações. Então aqui busquei trazer algumas palavras que estão relacionadas aí às 4 virtudes platônicas, que aparecem em obras como a República, as Leis, entre outras, e que Platão considera como virtudes fundamentais, né, para o ser humano avançar no caminho da sabedoria, no caminho de construção de si mesmo, e principalmente de poder realmente saber conviver em sociedade de uma forma ética. Como se falou, não só atuando por tendência, né, ou não só atuando de uma forma virtuosa em alguns momentos, mas a maior parte do tempo. Então a sabedoria é prática. Para Sócrates, o sábio não é aquele que tem muitos conhecimentos, muitas informações. O sábio é o virtuoso. Então Sócrates e Platão relacionam a virtude com o nosso verdadeiro ser. E daí a gente começa com a palavra sabedoria. Bom, a sabedoria em grego é sofia. E aqui Platão vai trazendo outros termos gregos antigos que colaboraram no surgimento dessa palavra. Ele cita então uma palavra muito importante que aparece em vários momentos, tanto na obra República como as Leis, que é a palavra phronesis. E daí ele relaciona, num dos aspectos da origem dessa palavra sabedoria, a compreensão do movimento e do fluir. Então ele vai falar do movimento, ele vai falar de Heráclito, mas não é um movimento físico, é o movimento da alma na sua busca do vir a ser. Por isso que ele coloca que é a virtude mais importante, porque é o que nos leva ao encontro do nosso verdadeiro ser. Então, a sabedoria é que nos leva a um movimento correto em relação ao nosso verdadeiro ser. É o movimento aqui, a ideia da evolução, do desenvolvimento. É o movimento em direção ao mundo das ideias. Tanto é que ele depois vai falar do vício como é um mau movimento. Um movimento equivocado. É você atuar sem aprender. É atuar equivocando. Atuar sem ética. É atuar sem conquistar a sua evolução interior. E de uma origem muito semelhante à palavra da sabedoria em relação ao phronesis é a moderação. A palavra moderação do grego sofrosine. Então ele também faz essa relação entre as duas palavras. E moderação aqui é autocontrole. É autocontrole à luz da sabedoria. A moderação é equilíbrio, ou como diziam os antigos sábios gregos, nada em excesso. É uma das virtudes fundamentais também. Palavra conhecimento, palavra virtude conhecimento, Platão diz, é aquilo que a alma tem valor. É o valor que acompanha as coisas em seu movimento. Tá? Ou esse movimento em direção à sabedoria, esse movimento em direção ao ser. Então, conhecimento é os valores da alma que vão impulsionando a alma nesse movimento do vir a ser. Outra palavra que eu achei importante é o entendimento, porque num diálogo chamado Cármides, que é sobre a moderação, é um diálogo só sobre essa virtude que acabamos de falar, moderação. Platão fala que dentre todos os remédios, o melhor remédio para a alma humana é o entendimento. Tá? Então, ele fala que o entendimento é uma espécie de cômputo
E aí a capacidade da alma estar acompanhar, entender, acompanhar as coisas, acompanhar as ideias, significar o que elas, acompanhar o que elas significam. Então tudo isso ele está praticamente numa mesma reflexão dentro da ideia da sabedoria, né? Porque são palavras como a moderação, o conhecimento, que foram ajudando também a nível etimológico configurar a palavra sofia, que é do grego, é a sabedoria. E aí Platão conclui falando que a palavra grega sofia significa aquele que avança rápido. É um movimento rápido em direção àquilo que é admirável. É um movimento rápido em direção às ideias, é um movimento rápido em direção às virtudes. É o acelerar a evolução. Então aí, sofia, o que é avanço rápido, o movimento rápido da alma em direção ao que é admirável. A própria palavra virtude também ele fala, né, que é o arete, é a excelência, que é o que facilita esse movimento. Então, a todo momento ele não sai da ideia do movimento. Sabedoria, moderação, conhecimento, entendimento, ele sempre está falando desse movimento da alma, de distintas maneiras de exercitar esse movimento. Então, a virtude é o que facilita o movimento, nos permite superar as nossas limitações, né? O movimento da alma sem impedimentos, é o movimento da alma sem desejos, sem instintos, sem egoísmos. E, por outra parte, o vício é um mau movimento, um movimento equivocado. E, para finalizar, a coroa das virtudes, como Platão fala, é a justiça, que do grego ele fala tem a origem do dikaion, que significa aquilo que governa e atravessa todas as coisas. Então, justiça que governa e atravessa todas as coisas. A justiça deve estar em todos os seres humanos, a justiça que deve estar em todas as virtudes, em todas as coisas, né, em todas as pessoas, toda a sociedade. Por isso, Platão dá tanto valor a ela, porque na correção do nome, etimologicamente, é aquilo que governa e atravessa todas as coisas. Não é à toa, né, que Platão dedicou um grande diálogo aí a essa ideia que é a justiça, que foi o diálogo à República. Eu estava aqui refletindo, Bernardo, sobre a importância desse tema e como nós podemos, de alguma forma, viver um pouco de cada uma dessas ideias na nossa vida, objetivamente falando, concretamente falando. Parece até uma redundância, mas, como você bem trouxe em uma das suas falas, quando a gente sai desse lugar comum de eu entendi essa ideia e procuramos levá-la para o nosso coração e para a ação, a gente sai desse ângulo teórico e intelectual. E é um desafio para cada um de nós, porque conhecer-se implica em conhecer-se para melhorar-se. Não só para saber os defeitos que temos, mas as virtudes também. Quando a gente vai se encontrar com uma pessoa e estivemos no local e ela também, a gente descreve o local e relembra dos detalhes e a pessoa, como já esteve lá, vai até o local exato porque ambos sabemos qual é esse local. Ou seja, a imagem mental e concreta da experiência ambos tivemos. Assim como se tivemos uma vida dura com adversidades e saímos melhores dessas provas, quando a gente se comunica com uma outra pessoa que também já viveu dificuldades e vai falar da sua experiência, como lidou com aquela prova, como saiu dela, há um entendimento. Ou seja, compreender a vida é aprofundar as ideias e levá-las à ação imediatamente, para que a gente saiba se aquilo de fato é real, aquele aprendizado, aquela ideia, aquela virtude, ou não. Eu gostaria que você trouxesse essa mensagem para encerrar o nosso podcast, das principais ferramentas que nós podemos desenvolver, cada um de nós, e levá-las à ação, na nossa medida, da nossa maneira, procurando ampliar as nossas experiências e possibilidades. É muito comum, Danilo, uma tendência que nós temos de mesmo estar ao estudar, ao investigar, ao assistir uma aula, um podcast, os conceitos que vão sendo apresentados, é muito comum a gente trazer eles para a zona de compreensão que a gente já se encontra. E a proposta é, por que não a gente buscar abandonar um pouco
o que a gente já está acostumado e se elevar e ousar ir mais a fundo no que realmente, no caso aqui, por exemplo, Platão ou a filosofia está nos ensinando. E isso é muito importante. Então, são palavras, por exemplo, como essas que a gente citou, que a gente usa em vários contextos de diferentes maneiras. Mas não só em relação a essas, mas em relação a outras também. Eu acho que isso é importante, a gente ousar se elevar até o conceito para que a gente possa realmente enxergar mais a fundo, e que isso vai nos levar a uma mudança prática de vida. Então são muitas ideias, são muitos conceitos. Eu acho que é isso aí que eles falavam na filosofia grega da Acrópole, está no nome da nossa escola, né? Esse ponto alto, essa cidade alta. E é esse exercício de se elevar até esse ponto alto, essa compreensão mais elevada. E a partir dessa compreensão, agora voltar para a polis, voltar para a cidade e praticar e compartilhar isso. E aqui está uma outra ideia que Platão traz, muito importante, que é a prudência. Então é muito difícil traduzir essa palavra, porque tem palavras do grego que a gente não tem em português e vice-versa, claro. Mas essa palavra prudência, ela é uma tradução de 4 palavras gregas, que se a gente fosse falar, a frase literal é a disposição moderada da alma associada à inteligência. E talvez cada uma dessas palavras, ou pelo menos 3 palavras aqui para a gente, já significa muita coisa, né? Disposição moderada da alma associada à inteligência. Ou seja, moderado, o que é moderação? Alma, o que é alma? Inteligência, né? O que é inteligência? Então, a moderação a gente falou, né? O sofrosine. A alma é psique, a inteligência é nous, que a gente não havia falado ainda aqui nesse podcast. Então a inteligência tem um aspecto de compreensão, tem um aspecto prático. E esse exercício aí é o desenvolvimento interior que cada um tem que fazer, né? Acho que essa seria essa mensagem final, né? Buscar essa prudência, essa moderação da alma associada à inteligência, não só como uma compreensão teórica, mas uma compreensão prática e vivencial. Sem dúvidas, Bernardo. Assim, terminamos o nosso podcast de hoje, novamente lhe agradecendo a presença, Bernardo, e claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo aqui no podcast da Nova Acrópole. Obrigado, Danilo, e até a próxima. Até a próxima, Bernardo. E para aqueles que queiram nos contatar, podem acessar o site nova-acrópole.org.br/podcast. E para quem quiser saber mais sobre o nosso curso de filosofia, basta acessar nova-acrópole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Claude Debussy e chama-se Petit Suisse.